Fala galera, salve torcida tricolor, voltando aqui no canal do Leste depois daquele jogo horroroso de ontem, né? Mais uma atuação péssima do Fluminense na temporada. Falei muito sobre isso, a análise da partida tá aqui na live, tá disponível, tá aqui no canal. Quem ainda não assistiu pode voltar lá e conferir, porque, enfim, é, realmente quando a gente acha que o Fluminense vai engrenar, quando a gente acha que o Fluminense vai emplacar uma boa sequência de vitórias, vem jogos como o de ontem. E como o do último final de semana também contra o Atlético Goianiense. Mas enfim, esse vídeo aqui não é para falar apenas disso, mas também quero aqui tocar em alguns pontos que o Fernando Diniz falou na entrevista coletiva de ontem, que aliás foi péssima, né? Foi péssima a entrevista coletiva do Diniz. Então vou falar sobre isso, mas só que é um vídeo também para trazer novidades e informações sobre a possibilidade do Fluminense contratar o atacante Marrone, jogador revelado pelo Vasco, ex-Atlético Mineiro, né, que de fato pode desembarcar no CT Carlos Castilho. Eu vou atualizar vocês sobre isso. Mas antes, deixa o like aqui no vídeo, sempre muito importante, pedindo aí a vocês para se inscrever no canal. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Leste, por favor, para a gente bater o quanto antes essa meta aí de 30 mil inscritos e depois a gente sortear uma camisa oficial do Flu, que eu vou sortear aqui para vocês que estão sempre me apoiando aqui. Estão vendo como o cenário está diferente, porque eu não estou em casa, ainda estou na casa dos meus pais. Quem acompanhou aí o vídeo que eu lancei aqui se não me engano, foi na terça-feira, né, explicando a situação, que eu estou aqui dando um apoio pro velho que passou por uma cirurgia, meu pai passou por uma cirurgia, mas está tudo bem, graças a Deus, está tudo em ordem, então a expectativa é de que final de semana eu esteja novamente já no Rio e, inclusive, no Maracanã no domingo, para fazer a cobertura normalmente de Fluminense e Avaí, se Deus quiser. Bom, então vamos lá, vou começar pelo assunto Fernando Diniz. Ontem na entrevista coletiva, ele foi muito mal, porque ele usou justificativas para tentar explicar a incapacidade do Fluminense em ser superior de fato, não apenas em posse de bola, não em domínio do jogo, mas ser superior, ter intensidade, botar pressão no adversário, mesmo com o homem a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, o jogo inteiro praticamente. E o Fluminense foi incapaz e ainda correu o risco de perder o jogo no contra-ataque. Assim, foi um jogo, meu amigo, preocupante quando a gente olha para frente, porque é assim, né? A gente cria uma expectativa, não, agora vai por jogaço contra o Atlético, bela vitória, não, agora vai emplacar. Aí vem, o Fluminense pega lá um balde de água e joga numa canequinha de chopp. O choppinho tá ali geladinho e tal, a gente tá curtindo, aí vem pum, o aguaceiro no chopp. É isso mais ou menos que acontece. Quando o Diniz, ele diz que nem sempre é mais fácil jogar contra um time que tem um jogador a menos, dá para entender por um lado, porque de fato, como o América ontem se retranca todo, vai lá para trás, se fecha, e aí fica difícil você infiltrar, fica difícil você encontrar espaços. Isso óbvio que tem uma lógica, mas a questão é que no jogo anterior contra o Atlético Goianiense, a expulsão foi determinante para a derrota do Fluminense. Mas ontem, a expulsão, no mesmo contexto de início do jogo, não foi suficiente para o Fluminense vencer o jogo. Foi para perder, mas não para vencer. Então, peraí. É bom ou não é? Quando você tem um jogador expulso, é péssimo para o seu time? E quando o adversário tem um jogador expulso, é bom para o seu time ou não? A explicação está muito simples. É que ontem o Wagner Mancini deu um show de como se defender. E o Fluminense fez o oposto diante do Atlético Goianiense. Completamente perdido, desorganizado, deixou o adversário fazer 2 gols e depois não conseguiu mais correr atrás do placar. Ontem o América não, imediatamente entendeu que precisava se reagrupar, que precisava se reorganizar, foi para trás e poderia ter vencido o jogo, inclusive. Não seria nenhum absurdo. Ah, porque teve mais posse de bola que dominou o jogo, não merecia perder. Por quê? Pelo contrário, os caras com a menos, desde o início do jogo, se defenderam pra caramba e ainda foram pro contra-ataque. Se tivesse feito o gol e vencido, teria muitos méritos. E a outra justificativa utilizada pelo Diniz, de que não treinamos situações como essa. Peraí. Como assim? Óbvio que o tempo de treinamento ele foi curto, de fato, até o momento. Ele não teve muito tempo para trabalhar a equipe. Isso todo mundo sabe. Mas
não treinou para enfrentar adversários mais retraídos, retrancados, é isso? Numa situação dessa? Não trabalhou movimentos? Beleza. Pode até, de fato, é compreensível entender o que o Diniz disse. Mas não, desculpa, é impossível justificar a atuação de ontem com base apenas nisso. Não dá. Porque há uma questão também que aí não depende só do treinador. Eu acho que a gente não tem que culpar só o treinador, porque o jogador também dentro de campo ele tem que tomar decisão. Se estão vendo que a bola por baixo não está funcionando, que as tabelas, triangulações, infiltrações, se isso não está funcionando bem, joga a bola na área, amigo. Cruza a bola, chuta de fora da área. Agride o adversário de outras maneiras. Mas não, tabelinha, toquinho curtinho, toca pra cá, toca pra lá, um arame liso do caramba, sem fazer quase nada efetivamente. Então, desculpa, isso não pode ser uma justificativa. Principalmente quando você tem superioridade em campo. A questão é que, mais uma vez, o Fluminense se descaracterizou e se desorganizou, porque o Diniz termina o jogo com um zagueiro de ofício jogando como armador, um volante só em campo, um lateral de ofício que estava jogando do lado esquerdo, o Samuel Xavier, que é direito, estava jogando do lado esquerdo, e um monte de atacante. Só que não adianta botar todo mundo lá na frente se não tem organização nenhuma. Você não tem ideia do que fazer, que foi o que aconteceu ontem. Então, assim, beleza, se tivesse tido um abafo, uma pressão intensa, um sufoco danado, mas em nenhum momento a gente viu isso. Só no final o Fluminense começa a chuveirar, a jogar bola na área que já deveria ter feito há muito tempo, com o Cano e John Kennedy em campo. Então, assim, são coisas que realmente não dá para entender e nenhuma dessas justificativas apresentadas, para mim, conseguem explicar, sinceramente falando. Foi bizarro. Só não foi mais bizarro que a atuação. Então, assim, você imagina se fosse o Abel nessa situação, né? Como que a gente não estaria falando aqui? Como o torcedor não estaria falando? Então a gente tem que ser justo. A gente precisa ser justo. E é isso que eu estou tentando. É cobrar quando tem que cobrar, elogiar quando tem que elogiar. E é assim. Não acho que, tá definido, o Fluminense não vai arrumar nada, vai brigar lá embaixo. Também não acho que é assim. Calma, tem muita coisa pela frente. Querendo ou não, o trabalho do Diniz ele ainda está no começo. Ainda são poucos jogos, não são muitos. Então, assim, eu ainda acredito na evolução, ainda acredito que pode crescer, mas para isso é preciso reconhecer que algumas coisas não estão dando certo. E uma dessas coisas é o Wellington. Até quando o Diniz vai insistir nisso? Não, falei isso ontem na live e outras tantas vezes aqui. Não é uma questão individual do Wellington. Não é nada contra o Wellington. É uma questão de acerto coletivo da equipe. Porque o André pode fazer aquela função de primeiro volante, que é a que ele sabe mais fazer, e outros jogadores têm mais qualidade, inclusive para ajudar na construção ofensiva, como o Nonato, que entrou ontem muito bem no jogo. Então, assim, é preciso reconhecer que algumas coisas não estão dando certo, e essa melhora ela tem que acontecer o quanto antes. Porque o Fluminense já perdeu muitos pontos nesse campeonato que não deveria ter perdido. Lá no início, contra Santos, contra Internacional, esses dois últimos jogos, ontem o Fluminense não ganhou o ponto. O Fluminense perdeu 2 pontos, jogou 2 pontos fora ontem. Então, assim, é preciso reagir rapidamente e já vai chegar para esse jogo contra o Avaí pressionado e óbvio que a vitória é inegociável. E aí o Diniz precisa se ajudar, não só ele, os jogadores também, evidentemente, né? Porque não dá para a gente chegar domingo e assistir novamente a 2 jogos como esses 2 últimos. Pelo amor de Deus, não dá, né? Enfim, é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam, se vocês discordam, ou qualquer outra observação que vocês queiram fazer aí para a gente trocar uma ideia. Antes de falar aqui do Marrone, que eu vou trazer informações aqui para vocês neste vídeo sobre essa negociação entre o Fluminense e o jogador revelado pelo Vasco. Antes, aquele convite de sempre. Você ainda não se inscreveu na BR4Bet? Pelo amor de Deus, como assim você ainda não se inscreveu? Vai aqui no link fixado, no comentário fixado, na descrição aqui do vídeo, se inscreva na BR4Bet. Você que já tem experiência em apostas online, que conhece outras casas, mas que ainda não conhece a BR4Bet, dá uma chance aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante e, ao mesmo tempo, é uma maneira que você tem de apoiar aqui o canal do Lessa, o crescimento da família Lessa no YouTube. É uma maneira de você demonstrar esse apoio e ainda ganhando uma graninha, que é melhor que isso. Curtindo o futebol Fluminense e ainda faturando uma grana lá na BR4Bet. O saque é via Pix, não tem complicação
não tem burocracia e tem as melhores cotações, as melhores odds do mercado. Eu posso garantir para vocês, eu comparo direto, que eu uso a BR4Bet e uso outra casa também, e eu garanto para vocês que a maioria das cotações a BR4Bet leva vantagem. Então, assim, é uma das empresas que mais cresce desde o ano passado, tá dando um apoio sensacional aqui ao canal, essa parceria tem sido muito bacana, e quem está tendo a experiência, eu estou tendo vários feedbacks positivos aqui que estão curtindo, que estão gostando de apostar lá na BR4Bet, então você também tem essa chance, vai aqui no QR Code, vai no comentário fixado, se inscreva lá e automaticamente você vai ganhar um bônus, o dobro do seu valor de depósito. Se você depositou 50, 30, 100, 80 reais, enfim, seja lá qual for o valor que você depositar, automaticamente você vai ter o dobro de cara para você fazer a sua aposta e começar a faturar uma graninha por lá também, beleza? Então conto com o apoio de vocês, tamo junto e vamos embora, vamos de notícia aqui para falar sobre Marrone. Bom, ontem a gente teve essa informação do Marrone divulgada pelo perfil Sangue do Encarnado, e a gente confirmou essa informação, outros veículos também confirmaram, como o GE. Globo, de que o Fluminense estaria negociando a contratação do Marrone, jogador de 23 anos, revelado pelo Vasco, né, que teve uma passagem recente também pelo Atlético Mineiro. E a intenção do Fluminense era contratar o Marrone por empréstimo, tá? Não uma compra, mas por empréstimo. A intenção, pelo menos, é essa. Tem alguns problemas aí, mas o que eu posso trazer de novidade para vocês? Que eu posso garantir aqui? De cara, já há um acerto entre Fluminense e Marrone. O clube já conversou com o jogador, com o empresário. O Marrone se animou muito com a possibilidade de vestir a camisa do Fluminense. Ele já está querendo voltar há algum tempo para o Brasil. Em fevereiro, o Internacional quase efetuou a compra do Marrone por cerca de 18 milhões de reais, um valor que não está na realidade financeira do Fluminense neste momento. O Internacional já tinha fechado o negócio praticamente, só que na hora de concluir, houve uma divergência interna entre a diretoria do clube, e aí o Inter acabou saindo do negócio. Eu falei com um dos diretores responsáveis pela negociação na época, eu falei agora há pouco com ele, me explicou a situação e disse que não dependesse dele, o negócio tinha sido fechado, estava tudo certo, mas aí por uma divergência interna do Internacional, a coisa acabou não acontecendo. O Midtjylland, que é a equipe da Dinamarca, que detém os direitos do Marrone, já tinha aceitado a proposta de última hora, quis aumentar um pouco o valor, incluindo que o Inter ia adquirir parte dos direitos do Marrone, né? E aí o Midtjylland queria incluir mais 10% como obrigação de compra daí a, sei lá, dois anos, vamos supor, ao término do contrato, enfim. É algo parecido que eles podem fazer agora com o Fluminense, porque a equipe dinamarquesa desembolsou um pouco mais de 28 milhões de reais para tirar o Marrone do Atlético Mineiro em 2020. A questão é que 21, né? A questão é que o Marrone não se adaptou na Dinamarca. Ele tem 11 jogos por lá e não fez nenhum gol, não vinha sendo titular. Então, assim, de fato, assim, ao contrário do Evander, o Wagner Love também está lá. O Evander, que é outro jogador revelado pelo Vasco, se adaptou muito bem, é um jogador titular absoluto do time, artilheiro e tal. Não foi o caso do Marrone. Isso acontece. Ele tem um filho que nasceu recentemente, no ano passado, no final do ano passado. Ele gostaria de criar esse filho mais próximo aqui à família. Então são todas essas questões que podem ter um peso muito importante. Resta saber se o staff do Marrone vai conseguir também convencer o Midtjylland a fazer essa liberação por empréstimo. Qual o argumento que está sendo utilizado? Marrone pode vir para o Brasil, se destacar, se valorizar e depois ser automaticamente comprado, se não pelo Fluminense, por outro clube. Fato é que viria uma opção fixada ao término do contrato. A discussão é se vai ser uma opção ou uma obrigação de compra, que são coisas diferentes. Mas o Fluminense vai tentar um empréstimo, está tentando, a proposta está na mesa do Midtjylland, como opção de compra fixada ao término do contrato. E aí, se eles aceitarem, tá tudo certo. Entre o Fluminense e Marrone, tá tudo certo. Ele vai ser reforço do Fluminense. Isso aí eu posso dizer para vocês. Agora, é simples? Não é simples porque os caras investiram grana
e querem recuperar pelo menos parte desse dinheiro. Se eles vão entender que o jogador está insatisfeito e quer voltar para o Brasil, e aí ele pode se valorizar e depois ser vendido, é outra coisa. Essa é a esperança. É o que o Fluminense está depositando fé neste momento. Então a gente vai seguir apurando. Eu estou tentando falar com o diretor lá do Midtjylland. Tentei algumas vezes, ainda não obtive retorno. Tá? Assim que eu tiver alguma novidade, eu vou trazer aqui para vocês. Mas é o primeiro jogador que seria uma reposição aí para Fred e Luiz Henrique. Em termos de características, Vitor, e aí? Bom, ele começou jogando aberto como ponta pelo Vasco. Né, se destacou muito com o Luxemburgo, chegou um momento que ele era o principal jogador da equipe, em 2019. Mas, no Atlético, ele já passou a funcionar mais como centroavante. Ele já passou a atuar como 9. Então, assim, ele te oferece as duas possibilidades. Ele pode ser um substituto para o Cano e pode ser um substituto para o Luiz Henrique, só com outras características. Ele é diferente do Luiz Henrique. Ele não tem 1 contra 1 tão bom. É um jogador que não tem um drible tão fácil como o do Luiz Henrique. É habilidoso também, mas é diferente. Ele é mais finalizador que o Luiz Henrique. Eu tenho uma capacidade, um poder de tomar a decisão melhor do que o Luiz Henrique, mas não é tão veloz e tão driblador quanto o jogador do Fluminense. Enfim, são algumas possibilidades. O bom é que ele é bem versátil, ele pode fazer as duas funções. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou seguir assim que tiver apurando e assim que tiver alguma novidade, eu volto aqui como sempre para trazer para vocês aqui no canal do Léo, beleza? Tamo junto, então se inscreva aí, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, comente aí o que você acha, gosta do Marrone, acha que poderia dar certo, acha uma boa o Fluminense investir nessa contratação, não gosta, enfim, comenta aí, se inscreva no canal, ative as notificações para você não ficar por fora de nada do que acontece aqui no canal, beleza? Tamo junto, valeu pessoal!